Érica, tudo bem? Tá me ouvindo? Érica? Oi. Já vamos começar. Vou esperar ver se mais alguém entra, ou se a escola vai entrar e eu já inicio com você, tá? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer uma correção e depois a gente dá continuidade com o exercício, tá bom? Tá. Vou fazer a correção daquela primeira lista que eu mandei para vocês. Tá bom. Eu só abri ele aqui. Quando eu tiver assim, conectada mais no silêncio aqui, que eu tô esperando. Quando você conectar, você me dá um oi. Tá Tinha bom. tempo que você tava. Acabei de entrar. Tá saindo para mim muita microfonia. Tá melhor agora? Melhorou mais? É porque eu estava um pouco longe do telefone. Ah, tá. Por isso estava dando. Eu acho que então era por isso que deu microfonia. Foi. Melhorou. Tá começando o compartilhamento aqui. Tá. Vou colocar os fones, só um minuto. Ok. Na hora que puder começar, você me fala, tá? Tá bom. Tá bom assim? Ou tá dando alguma diferença? Não, agora tá ótimo. Tá limpo o som. Então tá bom. Pode começar. Tá bom. Então, essa aqui é a primeira listinha que eu passei para vocês na primeira semana de aula. Sobre ondas sonoras. Então, um homem adulto conversa com o outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro da sua voz. Deixa eu só mover aqui. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pela criança? É o timbre apenas, a altura apenas, a intensidade ou timbre apenas, são a altura e a intensidade apenas, são a altura, a intensidade e o timbre. O que você acha que é? Lembrando que isso aqui é dentro daquele conteúdo que a gente viu, de timbre, intensidade do som, comprimento do som, reflexão, tá? Tá. Então, vamos interpretar isso daqui, justificar, né? Sim. Quando o enunciado diz que os adultos estão conversando com um tom amistoso e as crianças gritam,
a gente entende que há uma diferença de energia entre fonte sonora. E as intensidades também são diferentes. Então, o que a gente pode concluir? A voz da criança é mais aguda que o de um adulto. Por que isso? Porque ela possui maior frequência, que é uma característica... Deixa eu subir aqui. Que é uma característica uma característica que vai diferir as vozes, né, de adultos e criança. É a característica que distingue isso quase no formato dessas ondas, elas são características, por quê? Porque quando a gente ouve, às vezes, a gente facilmente... Então, o que influencia? A altura, intensidade e timbre, tá? Então, a resposta A escola é... A letra E. A escola está conectando. Vou só esperar, tá? Douglas, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Tô. Eu consegui conectar agora o segundo dele, então os meninos estão aqui. Tá. Você vai ficar aqui, ó. Você e o Brian. Se você quiser voltar um pouquinho, ok? Vou voltar. Meninos da escola, estou fazendo a correção da nossa primeira lista de física. Ondas sonoras, tá? O Datashow não está permitindo ver nada, né? Tá embaçado? Pelo computador, vocês estão conseguindo ver? Mais ou menos. Mais ou menos? Então, eu vou fazer o seguinte. Essa atividade aqui, eu vou postar a correção lá no grupo, para vocês fazerem, tá? Aí, vocês vão acompanhando comigo, tá? Então, vamos lá. Vou voltar aqui, Érica, na questão 1. Então, ó, um homem adulto conversa com o outro de modo a sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos. Pode distinguir os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças. A alternativa B é a altura, pede o timbre apenas. E a alternativa E são... Nessa alternativa, conversa em um tom amistoso, entendemos que há uma diferença de energia. Perceba a intensidade das vozes, elas são diferentes. Outra característica é que a voz de um adulto, tá? Ou seja, ela é mais alta do que a de um adulto, por isso ela tem maior frequência. Difere as vozes de adulto e criança, de ondas, são característicos, de modo que, quando podemos facilmente fazer a distinção entre, de acordo com a nossa justificativa, a altura, intensidade e timbres que diferem. A cuíca como uma haste de madeira presa no centro de uma membrana de couro, pelo lado interno, friccionando a haste com um pedaço de tecido molhado e pressiona-se uma onda sonora propaga-se. Alternativa A. Sua velocidade diminui. Alternativa B. Sua amplitude aumenta. Alternativa C. Há transporte de matéria. Alternativa D. Aumenta a propagação de energia. De todas essas alternativas, qual que é a correta? A gente sabe que as ondas, elas causam perturbações, então elas geram no espaço, tá? Elas são liberadas no espaço, geradas no espaço por propagar energia, transportar energia. Por isso que a alternativa E é a alternativa correta, tá bom? Então, o instrumento, ele vai transportar energia e não matéria. Vai transportar som em forma de energia. Questão 3 diz assim, ó, marca a alternativa correta a respeito das características das ondas sonoras. Quanto menor for a densidade de um meio, maior será a velocidade do som. Por isso, as ondas sonoras propagam-se com maior velocidade no ar do que na água. A altura é a quantidade do som relacionada à energia emitida por fonte sonora. Podemos diferenciar os sons de instrumentos musicais distintos porque cada um produz som em uma frequência característica. O aparelho auditivo humano é capaz de captar apenas um som alto significa um som de alto volume? Na verdade, a alternativa correta é a D, tá? Porque o ouvido humano somente pode perceber frequências sonoras
compreendidas entre 16 a 20 kHz, tá bom? A gente sabe que o volume do som não está característico de volume, né? E sim com um som que não significa volume, ele se relaciona com som agudo ou som grave. Determinada fonte produz ondas no ar de comprimento de onda igual a 2 milímetros. Assinale a alternativa que traz a informação correta a respeito dessas ondas. Dados. Se necessário, adote a velocidade de propagação das ondas sonoras através do ar como sendo igual a 340 metros por segundo. Alternativa A. As ondas sonoras são audíveis para o ser humano? B. As ondas sonoras são inaudíveis, pois possuem frequência abaixo do valor mínimo perceptível pelo ouvido humano? As ondas sonoras são inaudíveis, pois possuem frequência acima do valor máximo perceptível pelo ouvido humano? As ondas sonoras são inaudíveis, pois o comprimento de onda é maior que a largura do tímpano. Todas as alternativas estão incorretas. Alguém fez, gente? A alternativa correta é a letra C. As ondas sonoras são inaudíveis, pois possuem frequência acima do valor máximo percebido pelo ouvido humano. Vamos provar isso com fórmula? Ó. Por meio do princípio, então, fundamental da ondulatória, a gente pode determinar essa frequência, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar essa fórmula. Como a gente viu, acho que segundo D, pouquíssimo assistiu aula comigo quando começou, né? As aulas esse semestre. Velocidade é igual ao comprimento de onda, que é o lambda, vezes a frequência, tá? Então, eu tenho a velocidade, o comprimento de onda nessa frequência aqui, nessa velocidade é 0,02. E aí, se a gente fizer, então, a divisão, ó, a gente vai chegar no resultado de uma frequência de 170 Hz. Então, o valor encontrado é bem superior ao máximo valor percebido pelo ouvido humano, que é só de 20.000 Hz. Então, isso possui ondas que são inaudíveis para nós, tá? Então, tá aí, foram só 4 questões, aqui está a correção. Eu vou postar lá, faço de registrar, tirar foto do caderno e me mandar, porque as atividades realizadas valem nota, tá? Para somar com a sua nota final. Agora, eu vou interromper o compartilhamento de tela e a gente vai dar continuidade. Vamos aqui agora para os slides aqui. Espera aí, deixa eu interromper. Vocês me falam se carregou para vocês aí. Agora a gente vai para a parte mais de cálculo, né? A gente fez uma correção aqui de teoria. Então, vamos para cálculo agora. Deixa eu só ir para o... Apareceu. Apareceu? Então, peraí que eu só vou pôr do início, tá? Tipo de onda. É isso que a gente vai estudar e agora vamos ver o que vamos calcular. Meninos aí na escola, dá para ver pelo menos um pouco aí pelo computador? Não? Tá embaçado. Pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar essa aula e vou postar a gravação depois, vocês acompanham pelo menos a parte do conteúdo e resolução para vocês fazerem no caderno os exemplos, tá? Eu acho que fica melhor. Então, ó, vão estão ouvindo e acompanhando por enquanto. A onda ela é somente energia, né? Porque ela faz transferência de energia cinética da fonte para o meio. Então, definição de onda é qualquer perturbação, pulso que vai se propagar em um meio. Por exemplo, uma pedra que se joga numa piscina, a fonte vai provocar ondas de água, pois há perturbação aqui. Eu acho que você já até assistiu essa aula comigo, né, Érica? Sim, aquele dia que Então, eu assisti. vamos Acho que foi a supor que última uma aula. pessoa... acho que foi mesmo. Ela segura, então, das extremidades, uma ponta de uma corda, né? E essa pessoa passa a fazer movimentos para cima e para baixo com a mão, como mostrado aqui na imagem, ó. Tem 2 pessoas aí segurando uma corda e começa a movimentar essa corda, fazendo esses movimentos.
Os movimentos na mão da pessoa vão provocar uma sucessão de ondas chamadas de senoidais, que vão passar pela corda com uma velocidade de intensidade que nós chamamos de V, e vai fazer isso aqui, ó, direção de propagação e mostrar a direção de vibração. Então, essa velocidade de uma onda, ela pode ser calculada por essa fórmula aqui, ó. Tá? Velocidade é igual, né? Velocidade da onda é igual à distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo, que nos leva a essa fórmula aqui. O comprimento da onda, a velocidade da onda é igual ao comprimento da onda sonora ou da onda eletromagnética, dividido pelo período da onda, que é o nosso T. Tá? Então, o que é o período da onda? É um intervalo de tempo necessário para que tenha um ponto de vibração, tá? E esse ponto vibrante percorre todo o ciclo do movimento dessa onda. Como mostrado aqui, ó. Amplitude, período, alternação. Quando está elevada, é alternação positiva. Lá embaixo, que é no sentido do vale, a gente fala de alternação negativa, tá? Então, o ponto mais alto também é chamado de crista, o mais baixo é chamado de vale. E essa onda sonora, ela vai possuir uma frequência, que é o número de ciclos que ela faz, que ela completa, que é o ponto vibrante de cada unidade de tempo. Nesse exemplo aqui, ó, essa onda, como exemplo da cordinha, tem uma frequência de 3 pontos, tá? Ó, quando a gente fala que a frequência é baixa, a gente tem um comprimento de onda grande, tá? Deem uma olhadinha para vocês verem. Quando a gente fala que a frequência ela é alta, ela tem um comprimento de onda pequeno. E aí a amplitude dela também é maior. Então, olha, se a gente for comparar o comprimento de onda, ó, da frequência aqui, da velocidade 1 com a velocidade 2, ó, o comprimento de onda 1, ele é maior que o da velocidade 2. Porém, a velocidade na frequência 1, ela é menor que da velocidade 2, tá? E a amplitude da velocidade 1, aqui, ela também é maior que a da velocidade 2, tá? Então, quando a frequência ela é muito alta, eu tenho menor comprimento de onda, maior velocidade e menor amplitude. Aí tá a regrinha. Qual é a equação que nós utilizamos para calcular frequência e período de onda? Frequência eu calculo em hertz, então vai ser 1 dividido por tempo, em segundo, que no caso é o T maiúsculo. Uma revolução ou execução por segundo corresponde a 1 hertz, tá? Só para vocês não esquecerem. A amplitude é a distância de uma crista ou de um vale, ou o nível de equilíbrio, como eu disse para vocês, ó, é o ponto mais alto. Então, aqui eu tenho a crista, o mais baixo é o vale. A distância a amplitude é essa distância, tá? De uma crista ou de um vale, um ponto de equilíbrio. Está relacionada a amplitude sonora, está relacionada com a amplitude sonora. Então, aqui, ó, tá nos mostrando o que é forte e o que é fraco. A vermelhinha é forte, uma amplitude forte. E o azulzinho é um som fraco, ó. A amplitude de um som forte é o vermelho. A amplitude de um som fraco é esse azulzinho. Então, quanto maior a amplitude da onda sonora, maior a intensidade do som. Então, está relacionado a isso. Quanto maior a amplitude da onda sonora, maior a intensidade desse som. Aqui, ó, a frequência, quando ela é baixa, quando ela é alta. Frequência baixa, ó, tem uma ondulatória bem espessa, tá vendo? Som grave. Frequência alta já tem um som agudo. Então, o som alto agudo vai corresponder a uma maior frequência, ao contrário do som baixo ou grave, tá? Então, ó, som agudo tem a frequência maior. Som grave tem, na verdade, ao contrário. A frequência ela é a frequência que é alta, tá? No som agudo, a frequência que é baixa no som grave.
O comprimento da onda é a distância que a perturbação percorre durante um período de tempo. Então, essa distância de oscilação aqui, ó. Isso é comprimento de onda. É o ponto que eu tenho de uma crista a outra ou de um vale a outro. O comprimento de onda eletromagnética é igual à velocidade da onda que dividimos pela frequência. Então, olha só, comprimento da onda eletromagnética, a gente utiliza essa fórmula. O comprimento da onda é igual à velocidade da luz, que é o c, dividido pela frequência, tá? Então, o comprimento da onda é igual ao c, que é a velocidade da luz, dividido pela frequência. Então, ó, interpretando dados, o comprimento da onda sonora ou onda eletromagnética é sempre calculado pelo Tesla. A velocidade da luz no vácuo é isso aqui, 200.722.428, 299 milhões, tá? 792.458 quilômetros por segundo, tá? Ou 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade do som é de 343 metros por segundo a 20 graus Celsius, tá? Isso em Celsius, em Fahrenheit é 68. A frequência da onda é 1 segundo ou 1 Hz. E ouve-se de 20 a 20 mil Hz, tá? Elementos de uma onda. Como eu disse para vocês, ó, o ponto mais alto é a crista, o mais baixo é o vale. Construtiva essas fases. Crista mais crista ou vale mais vale. Aqui a gente tem em fase, que é a interferência. E a destrutiva, a gente vai ter crista mais vale. Será que eu dou? Dá para a gente continuar. Então, deixa eu pôr do atual. Vai até 9 horas essa aula, né, gente? Então, aqui a gente vai somar, tá? Esses elementos da onda. Crista mais crista, vale mais vale, a gente soma. A destrutiva, a gente subtrai, tá? Crista mais vale, a gente subtrai. Que é a oposição da fase. Isso aqui é a interferência desconstrutiva e a interferência construtiva. Quando os objetos se deslocam a velocidades superiores à velocidade do som, como mostrado aqui na figura. Aqui a gente tem um espectro de frequência sonora, então a gente tem aqui, ó, a faixa dos infrassons, que são sentidos como vibrações, tá? Terremotos. A faixa de audição, a faixa de audição humana, está entre esse pico aqui, ó, de 20 até 20 mil kHz. E a frequência típica sonar, que é o limite de audição superior dos morcegos e golfinhos, tá? Ultrassons, frequência típica de ultrassons por fins médicos, que é aquelas ultrassons feitas mesmo. Como que a gente calcula a velocidade do comprimento da onda? A gente utiliza essa fórmula, tá? Então, a distância dividida por t, que na verdade o comprimento vezes 1, dividido pelo tempo, que é igual ao comprimento vezes a frequência. Ou seja, ou a gente vai calcular a velocidade, que é igual ao comprimento vezes a frequência, ou o comprimento vezes a velocidade vezes o tempo, tá? Então, depois que a onda é emitida, seu período e sua frequência, elas não vão mudar mais. Observações importantes. A velocidade da onda só vai depender do meio, aonde ela vai estar se propagando. A luz ela é mais rápida em meios menos densos, já o som vai se propagar mais rapidamente em meios mais densos. Então, a luz e o som têm propagações diferentes. No espectro, quando a gente fala de raio gama, são emitidos por materiais radioativos, como os utilizados para tratamento de câncer e outras doenças da pele. O raio-x e a ultravioleta são usados como desinfetantes. Infravermelhos são aqueles emitidos por copos aquecidos ou usados para secar pinturas. Ondas de rádio são usadas pelas emissoras de rádio e televisão, tá? Então, uma onda periódica ela vai se propagar com frequência de 20 Hz em um certo meio. Então, aqui a gente tem um surgimento dessa onda, como na figura, e está pedindo para determinar a velocidade da propagação dela. Então, como que a gente vai fazer para calcular, ó? Então, a frequência é de 20 Hz, tá?
ela está se propagando, ó, que a gente tem 20 centímetros. Então, ela, de acordo com a figura, ó, comprimento dividido por 2 é igual a 9. Você pode ver que tem 2 picos, ó. Então, o comprimento é dividido por 2. Tem 2 pontos, tá? Então, multiplicando cruzado, ó, a gente tem aqui uma fração, uma igualdade. 2 vezes 9, 18. Então, esse comprimento é de 18 centímetros. Então, o comprimento eu descobri quanto tem em total. E agora, a velocidade eu só vou substituir comprimento vezes a frequência. Eu tenho a frequência, eu tenho o comprimento dessa onda, 18 vezes 20, a velocidade é de 320 centímetros por segundo. Conseguiram compreender? Como que eu sei que é dividido por 2? Tem 2 picos de comprimento, ó. Uma aqui e outra aqui embaixo, tá? Então, divido por 2. Exemplo 2. Deixa eu ver se dá para a gente prosseguir. Dá. Exemplo 2. De uma torneira caem gotas idênticas à razão de 3 a cada segundo, exatamente no centro da superfície livre da água. O CIS determina a velocidade da propagação dessas ondas. Olha aqui a figura. Então, eu tenho aqui, ó, mostrando esse ciclo. 6, 12 e 8. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a frequência, depois a gente calcula a velocidade. A frequência, 3 gotas por segundo. Então, ó, vai dar 3 Hz, tá? Então, eu tenho a frequência, 3 Hz, agora eu posso calcular a velocidade. O exercício está aqui, ó, quer ver? Ó, 3 gotas a cada segundo, exatamente no centro da superfície livre da água. O ciclo representa essas cristas originadas por essas gotas. Agora ele quer a velocidade. Então, como a minha frequência ela está bem na superfície, no centro, então aqui, ó, o 6 aqui, ela é só 3 Hz, tá? Então, nós vamos utilizar aqui o 3, o 6 como comprimento, porque está bem no centro, como diz o exercício. Então, é só multiplicar. 3 vezes 6, velocidade de 18 centímetros por segundo, tá? E aí, a gente conclui com esses exemplos aqui. Vocês conseguiram, pelo menos, acompanhar, pessoal? Acompanhar? Sim. Então, eu vou postar lá juntamente com uma atividade desse conteúdo aqui para vocês fazerem, tá? Falta só 5 minutinhos para a aula acabar. Alguém quer que volte alguma coisa, alguma explicação? Tá tranquilo? O pessoal da escola ainda está acordado aí ou vocês estão com sono? Pessoal, estão me ouvindo? Ah, vocês estão aí. Conseguiram pelo menos acompanhar, gente? Então, meninos, boa noite, tá? A gente vai ficar por aqui. Aí faça a atividade que eu vou postar lá. Passem para o caderno os pontos importantes aí da nossa aula, tá? E até a próxima aula. Tchau. Gente, não esquece de fazer as tarefas no caderno e me mandar a foto.